Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jordana e juntamente com a Débora, a gente preparou um vídeo que está muito legal, cheio de aprendizagem para vocês. Hoje iremos aprender matemática, em específico geometria, na qual vamos aprender hoje como calcular área de figuras planas. Então, para a gente aprender e praticar, iremos resolver 3 questões que foram propostas no Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem. Mas antes da gente iniciar com as fórmulas, primeiro vamos relembrar alguns exemplos de figuras planas. Aqui eu coloquei como exemplo de figura plana um triângulo, um quadrado, um retângulo, um círculo, um trapézio e um losango. E agora, vamos relembrar algumas fórmulas? É fácil. Olha só. Área de um triângulo. Como que eu calculo a área de um triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Área de um quadrado. Como a gente sabe que um quadrado possui todas as medidas dos seus lados iguais, então a área de um quadrado é exatamente a medida do seu lado ao quadrado, ou seja, L ao quadrado. Área de um losango. Um losango, ele possui 2 diagonais, como a gente pode observar aqui na imagem que eu coloquei aqui para vocês. A gente tem essa diagonal que a gente está chamando de D maiúsculo e essa outra que a gente está chamando de D minúsculo. Como que fica a área desse losango? Exatamente a medida, dessa diagonal D maiúsculo vezes D minúsculo dividido por 2. E a fórmula para calcular a área de um retângulo? A gente sabe que a gente tem esse lado, que a gente está falando que tem valor Bzinho, B minúsculo, e temos esse outro aqui que a gente falou que está medindo H minúsculo, Hzinho. E aí, vocês concordam comigo que esse lado possui a mesma medida que esse lado? E que esse lado daqui desse retângulo também possui a mesma medida que esse? Então, olha só, a fórmula para calcular a área de um retângulo é exatamente a base dele vezes a sua altura. E agora, para calcular a área de um trapézio? O trapézio, a gente tem esse lado aqui, que é uma base, que é a base maior dele, que a gente chamou de B maiúsculo. Também tem essa outra base, que ela é menor, é a base menor que a gente chamou de B minúsculo. E este H aqui é exatamente a altura do nosso trapézio. Então, como que fica a fórmula? Fica o valor da base maior mais a medida, da base menor vezes a sua altura. Tudo isso dividido por 2. E a área de um círculo? Bem, a gente sabe, que a gente tem um ponto aqui e a gente tem um ponto central, e a gente tem um raio. Então, esse raio é exatamente, por exemplo, tá? Esse raio aqui. Eu também poderia ter demonstrado como um raio aqui. Um raio que a gente chamou de R minúsculo. Então, a área de um círculo é exatamente a área dele, é exatamente valor de π. O π é uma constante cujo valor é 3,14. Então, vai ficar π vezes o raio ao quadrado. Essa é a fórmula para se calcular a área de um círculo. π vezes r ao quadrado. Ok? Então, vamos iniciar as questões do Enem. Essa é uma questão que ela foi proposta na prova do Enem do ano de 2016. Ela diz o seguinte: um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado
e embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, ó, figura B é essa figura aqui. Agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas, para isso, precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, aqui, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a. E temos 5 alternativas. A letra A está falando 7,5 e 14,5. Alternativa B, 9,0 e 16,0. 9 e 16, né? Alternativa C, 9,3 e 16,3. Alternativa D, 10,0 e 17,0. Letra E, 13,5 e 20,5. Como que faremos para resolver essa questão? Então, vamos começar a resolver essa questão. Aqui eu tenho esta figura A, que o próprio exercício nos falou que é um retângulo, e a gente tem essa figura B, que a gente não sabe que figura é essa, né? Ela possui 4 lados, e eu vou ter que calcular a área dessas duas figuras. Então, vamos começar aqui pela figura A. Como é um retângulo, a fórmula para calcular a área de um retângulo é a medida da sua base vezes a medida da sua altura. Então, vai ficar a área é igual, medida da base é 7, é x mais 7. Então, vai ficar x mais 7 vezes a altura, que é x, mede x. Então, x. Para mim resolver, eu vou ter que fazer a distributiva, que é exatamente distribuir esse x para todos os termos que está dentro do meu parêntese. Por que isso? Porque eu não sei o valor de x. A distributiva é mais conhecida como chuveirinho. Então, vamos lá. Eu vou ter que fazer exatamente x vezes x, que vai dar x ao quadrado. Então, x ao quadrado. Mais, agora, x vezes 7. Percebeu por que é distributiva? E também por que ganha o nome de chuveirinho? Então, x vezes 7 é 7x, né? Paro aqui. Eu não sei o valor de x, então, por enquanto, deixo do jeitinho que tá. Agora, olhando para essa outra imagem, que é a figura B. Eu posso muito bem criar, né, um segmento de reta aqui, que divide essa figura em 2 triângulos. Isso mesmo, em 2 triângulos. Então, aqui agora a gente consegue, né, agora calcular a área desse triângulo maior e desse triângulo menorzinho. Como que se calcula a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então, ó, vamos calcular a primeira área do triângulo maior, que eu vou chamar de A1. A área desse triângulo maior é exatamente 15 metros, que é, né, a base dele, vezes a altura, que também mede 15 metros. Tudo isso dividido por 2. Então, a área desse triângulo é 15 vezes 15, que é 225. Então, 225 dividido por 2. Isso é igual. 225 dividido por 2, quando a gente efetua essa divisão, não vai dar um número inteiro. Vai dar exatamente 112,5. Então, 112,5 metros quadrados. Por que metros quadrados?
Porque eu estou calculando a área de uma figura plana. Então, a área de uma figura plana, ela é dada em metros quadrados, ok? A unidade de medida elevada ao quadrado. E agora a gente também precisa se atentar a um detalhe. Percebe que todas as minhas medidas estão em metros? Isso é ótimo. Se não tivesse em metros, por exemplo, vamos imaginar que esse 21 fosse 21 centímetros. O que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer a conversão para metro, ok? Então, atenção a esse detalhe de unidade de medida. Agora, vamos calcular a área do triângulo menorzinho, né? Esse daqui, que eu vou chamar de A2. A2 linhas, vou colocar aqui para ficar mais fácil. Então, a base, que mede 3 metros, vezes a altura, que nesse caso agora é 21, isso dividido por 2. 3 vezes 21 é 63, dividido por 2. 63 dividido por 2 também não vai dar um número exato, inteiro. Vai dar 31,5. Então, 31,5 metros quadrados. Não esquece. E agora, eu quero saber a área total dessa figura B. Agora, como eu calculei a área desse triângulo maior e a área desse menorzinho, é só eu somar essas áreas que eu vou obter exatamente a área da figura inteira. Então, eu vou chamar de área total. Então, a área total vai ser 112,5, que é exatamente, né, a área desse triângulo aqui, mais a área do outro triângulo que a gente calculou, que deu 31,5. Essa área total vai ser igual a 144 metros quadrados. Pronto. A gente já tem a área da figura A e da figura B. Para mim saber agora as medidas que eu estou procurando, eu vou ter que igualar a área da figura A e a área da figura B. Como que vai ficar igualando, ó? Então, agora, eu vou pegar a área da figura A, que é exatamente x ao quadrado mais 7x igual a 144. Eu quero descobrir o valor de x. Então, eu vou pegar esse 144, eu tenho que passar ele para o outro lado da igualdade. Por quê? Quando eu faço isso, eu vou chegar em uma equação do segundo grau. Para isso, eu vou subtrair 144 dos dois lados. Por quê? Porque quando eu subtraio 144 desse lado da igualdade, eu vou obter zero. Não é mesmo? E desse outro lado vai ficar x ao quadrado mais 7x menos 144 igual a zero. Pronto. Como que eu faço para mim encontrar o valor de x? Bhaskara. Isso mesmo, Bhaskara. Quando a gente resolve Bhaskara, ó, vamos encontrar valor de delta. Então, delta vai ser 49, né? Porque b é ao quadrado, nosso b vale 7. Então, 49 menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 144. Então, o delta vai ser igual a 49
Esse menos mais esse menos é mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 144 é 576. Então, quando eu somo 576 mais 49, eu vou obter 625. Pronto, esse é o nosso valor de delta. E agora, vou calcular quem? Valor de x uma linha e x duas linhas. Vou calcular aqui nesse cantinho, ó, de x', exatamente quem? Menos 7, né, que é o menos b, mais raiz do nosso delta, que o valor foi 625. Então, raiz de 625 é 25. Sobre o 2 vezes a, que é o 2, né? Ok. Menos 7 mais 25 é 18 sobre 2, que é exatamente 9. Agora, x duas linhas é menos 7 menos 25, né? Que é o raiz de delta. O delta é 625 sobre 2. Então, agora, menos 7 menos 25, isso é igual a menos 32 sobre 2. Menos 32 dividido por 2 é menos 16. Mas isso aqui é exatamente uma medida. Eu consigo obter uma medida negativa? Não, né? Não tem como eu falar que esse lado desse triângulo aqui, ó, mede menos 15 metros. Então, o que eu vou ter que considerar? O módulo, né, desse valor, que é 16. Então, pronto. Então, quais são as medidas que o exercício está encontrando? 9 e 16. Então, para ter satisfeito a condição da questão, as figuras, né, precisam ter 9 e 16, que é a alternativa correta, a letra B. Agora vamos para a segunda questão, que é do Enem de 2015. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cuja circunferência se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. Então, esse círculo é da área da cobertura da antena 2 e esse aqui da antena 1. E o ponto O, exatamente onde elas se tangenciam, né? O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Então, ó, essa circunferência aqui que está tracejada é a nova área. E está perguntando exatamente quantos quilômetros quadrados vai possuir essa área dessa nova cobertura. Então, para resolver essa questão, o exercício nos deu que o raio desse círculo, ou seja, esse raio aqui, ele mede 2 quilômetros. O raio dessa circunferência maior, que é esse círculo que está tracejado, ele está falando que mede 4 quilômetros. Então, agora, o que eu vou ter que fazer, né, para mim calcular a área desse círculo grandão? Eu vou ter que descobrir, né, o valor das áreas dos círculos menores, para assim descobrir o valor da área maior. Então, vamos lá. Fórmula
para calcular a área de um círculo? É πr ao quadrado, onde r é o valor do seu raio. Então, calculando esse círculo aqui da antena 2, que eu vou chamar de A1, é igual a π vezes o raio, que é 2 ao quadrado. Isso é igual a 4π. Por quê? 2 elevado a 2 é 4. Então, por isso que dá 4π. Vamos deixar assim por enquanto. Agora, vamos calcular a área do segundo círculo, que vou chamar de A2. Então, A2 é igual a π vezes o raio, que agora é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Então, vai ficar 16π. E agora, para mim calcular a área desse círculo aqui da antena 1, veja bem, a gente tem que do ponto central até aqui, ó, a circunferência desse círculo maior tracejado mede 4 quilômetros. E se a gente reparar, esse raio é exatamente o diâmetro desse círculo da antena 1. Se é o diâmetro que mede 4, o seu raio vai medir a metade do diâmetro. Metade de 4 é 2. Ou seja, a área desse círculo aqui, que eu vou chamar de A3, é igual a π vezes o raio, que é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4π. E agora, o que é que eu faço? Para mim, eu quero descobrir apenas essa área que está aqui, ó, nessa cor cinza. Eu quero descobrir essa área. Então, eu descobri a área total e descobri a área desses dois círculos. Para mim descobrir a área dessa parte cinza, é só eu pegar essa área total aqui e subtrair pela área desses círculos menores. Então, ó, a área total vai ser igual a 16π menos 4π menos 4π. Ou seja, 16 menos 4 vai me restar 8π. Então, a área cinza, essa nova área, mede exatamente 8π. Ah, professora, eu não quero deixar com o π, eu quero resolver isso daqui. Pois bem, o π é uma constante que vale aproximadamente 3,14. Então, é só multiplicar 8 vezes 3,14, que vai dar 25,12 quilômetros quadrados. Vamos agora para a terceira e última questão. Ela diz o seguinte: Ana decidiu construir uma piscina retangular em sua casa com as medidas 8 metros de base por 5 metros de altura. Ao redor dela, em forma de trapézio, foi preenchido com grama. Então, aqui tem a imagem, né, do projeto da piscina da casa da Ana. Sabendo que a altura do trapézio é de 11 metros e as suas bases são 20 metros e 14 metros, qual a área da parte que foi preenchida com grama? Para responder essa questão, a gente precisa calcular primeiro a área total, que o exercício falou que é em formato de um trapézio, e depois a gente precisa calcular a área da piscina, que é em formato de um retângulo. Por quê? Quando a gente calcula essa área total e retira a área da piscina, a gente encontra exatamente, né, o valor da área da parte em verde, que é a parte com grama, que é o gramado. Então, vamos lá. Primeiro, calculando a área do trapézio. Por isso que eu coloquei aqui A e esse Tzinho simbolizando que é a área do trapézio.
Como que eu calculo a área de um trapézio? É o valor da base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. O exercício nos deu que a base maior mede 20 metros, mais a base menor, que mede 14 metros, vezes a altura, que mede 11 metros, sobre 2. Isso são informações que o próprio exercício nos forneceu. Então, 20 mais 14 vai dar 34. 34 vezes 11 é 374. 374 dividido por 2. Quando eu efetuo essa divisão, eu obtenho que é igual a 187 metros quadrados. Metros quadrados, por quê? A unidade de medida utilizada é metros, e como a gente está calculando uma área, então é o quadrado. Então, agora falta a gente calcular a área do retângulo, por isso que eu vou colocar esse Rzinho aqui. A área de um retângulo é o valor da sua base vezes a altura. O exercício falou que a base dessa piscina é de 8 metros, vezes 5, que é a sua altura. Quando eu faço 8 vezes 5, eu encontro que é 40 metros quadrados. Então, agora fica fácil, né? É só eu fazer o quê? A subtração da área do trapézio, que é toda a área, menos a área da piscina. Então, eu vou colocar que a área, eu vou fazer um G de gramado, é igual a 187 menos 40, que é a área do retângulo. Quando eu faço 187 menos 40, eu obtenho que é igual a 147 metros quadrados. Pronto. Então, ó, a área preenchida com a grama mede exatamente 147 metros quadrados. Viu só que legal? Matemática, ela não precisa ser sempre difícil. Agora que eu sei que você já aprendeu sobre calcular a área de figuras planas, que tal agora você pegar o seu livro didático e começar a praticar as atividades que está lá nele? Bons estudos! E antes de estar encerrando o vídeo, eu trouxe essa curiosidade aqui para vocês. Que o número 144 é considerado um quadrado perfeito, já que a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Ao invertermos os algarismos desse quadrado perfeito, obteremos 441, cuja raiz quadrada de 441 é igual a 21. Interessante, não é? Ou seja, o valor da raiz quadrada de 144, quando a gente inverte esse valor, vai ser exatamente esse valor aqui, né, invertido também, que é 21. Então, foi isso, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like, fazer seu comentário e se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Beijo e até o próximo vídeo!